5 anos eu tentei ser notada pelas marcas e parecia impossível. Nesse período eu tinha canal aqui no YouTube e eu tinha meu Instagram. No YouTube eu não tinha tanta frequência, mas no Instagram me dava assim de madrugada pra mim gravar conteúdo, pra postar todo dia. Eu cheguei até a abordar algumas marcas por lá. Era 2019. Quem me acompanha aqui desde esse período, eu acredito que eu perdi muitas pessoas dentro desse período que eu parei de postar, mas quem cria conteúdo desde essa época e aí parou e voltou, vai se conectar com isso que eu vou falar agora. Porque era uma época dos challenges, quem lembra da época dos challenges? E assim, era realmente, as meninas arrasavam naquilo que eu tava fazendo, eu tinha acabado de começar, então assim, eu não conseguia acompanhar, eu me sentia deslocada. Quem entrar aqui no meu canal e ver os primeiros vídeos, assim, eu até tentava fazer, assim, mas era horrível, os meus challenges ficavam horríveis. E aí, amigas, eu desisti de postar no Instagram, eu desisti de postar aqui no YouTube, e se passaram 5 anos, meninas. Como eu não era notada, eu não conseguia ter uma renda por conta da criação de conteúdo, dos vídeos, que era, né, a minha meta, né, naquela época era, nossa senhora, eu sonhava com isso. E aí, eu precisava de dinheiro, né, e eu decidi empreender na área da beleza, fiz um curso de extensão de cílios, trabalho até então, né, o que me sustentou até agora, foi os cílios, e não tinha como ficar gravando conteúdo, acordar 5 horas da manhã ali pra gravar e não ter nenhum retorno financeiro, né? Que eu acho que isso é o mais difícil da criação de conteúdo quando você é iniciante. Então eu decidi empreender na área dos cílios. Estou até hoje ainda atendo, né, no meu estúdio. Tenho um estúdio de cílios hoje. E em 2023 eu engravidei da minha terceira filha. Eu já tinha 2 meninos na época, né? Quem já viu meus vídeos aqui já viu os meninos em alguns vídeos comigo. Mas em 2023 eu engravidei da Lu, da minha terceira filha. E aí, amigas, depois que ela nasceu, quem é mãe vai super se identificar comigo nesse momento. Foi muito difícil o meu pós-parto, porque a minha autoestima foi pro chão. Eu não tive isso nos meus outros partos, mas da Lu fiquei, assim, muito insegura comigo. Não gostava de me olhar no espelho. Assim, eu me sentia acabada. Mãe, 24 horas por dia, porque assim, vivi em função dela. E eu voltei a trabalhar na dieta, né? No caso, ali, com 22 dias eu voltei a trabalhar, porque eu fiz uma reserva pequena, né? E a gente tava bem apertado nessa época, assim, de conta, eu e meu marido. Foi muito difícil. Eu me sentia culpada por, né, ter que voltar a trabalhar, não ficar ali, ter aquele tempo de descanso ali só pra você e pra bebê. Mas ao mesmo tempo, quando eu tava em casa, eu me sentia mais acabada do que quando eu não tava trabalhando, sabe? Porque aí eu ficava 24 horas em função dela. Às vezes era 5 horas da tarde, não tinha nem escovado o dente ainda. Então, realmente em função do bebê. Então, voltando a trabalhar, eu me obriguei a me cuidar um pouco mais, porque eu trabalho com beleza. Então, assim, eu tinha que ir pelo menos apresentável. E nesse período, gente, foi assim o mais difícil de tudo, porque como eu tava me sentindo com a minha autoestima muito lá no chão, eu nem aparecia nos stories. Então, assim, eu já tinha deixado totalmente depois que eu engravidei. Antes de engravidar, eu já tinha abandonado o YouTube, né? Mas nesse período que eu virei lash designer, eu comecei a postar bastante conteúdo, então movimentava bastante um novo Instagram que eu fiz só da área dos cílios, né? Do de maquiagem eu tinha acabado, eu também não tava postando mais nada. Só que eu precisava me cuidar, né? Então, mais querendo ou não, eu precisei se arrumar pra mim trabalhar, né? Então, isso me ajudou bastante também. E nesse período, eu acabei vendo algum conteúdo sobre o GC. Como eu tava querendo ficar mais tempo com ela em casa, assim, tipo, ter uma renda que dependesse de mim, mas assim, que eu não precisasse depender tanto dos cílios, né? Eu comecei a ver conteúdos do GC, bem no início, gente, foi bem no início mesmo. E aí, esse período que eu fiquei sem postar ali como influenciadora, né, eu aprendi muito a fazer mais cortes em vídeos. Ainda não sei muito, mas eu aprendi um pouco por conta dos cílios, né. E aí, eu vi esses conteúdos do GC aí, e eu falei, por que não? Vou tentar, né? Só que assim, eu fui, mas sem esperança já, porque aí você precisava montar um portfólio. Mas sem esperança, porque você precisava montar um portfólio. E aí eu peguei e falei, vou montar meu portfólio com produtos que eu tenho em casa, que eu tinha bastante coisa de maquiagem, skincare. Falei, vou fazer conteúdo com isso mesmo. E como eu fui, ao longo do tempo, postando também alguns assuntos relacionados ao meu trabalho, né, de empreendedorismo, extensão de cílios, o meu perfil cresceu também lá do TikTok. E aí eu comecei por lá. Decidi arriscar, por que não tentar, né? E aí eu me inscrevi em algumas plataformas, que se vocês quiserem, comentem pra mim que eu deixo futuramente, eu trago mais assuntos sobre. Mas me inscrevi e fechei minha primeira parceria paga, como UGC. Eu tinha 8 mil seguidores no TikTok, então assim, eu não tinha muitos seguidores, eu tinha parado de movimentar meu Instagram, nem movimentava mais, o YouTube eu nem postava mais nada. E eu acabei fechando minha primeira parceria. Eu fiquei com receio no início, porque meu marido falou, ai, cuidado com golpe, pode ser golpe. E assim, a gente, né,
com tanto golpe que roda hoje na internet, a gente realmente fica mesmo meio assim, né? Mas aí eu vi as meninas falando que era seguro essa plataforma e tal, e decidi arriscar. Foi aí que eu fechei a minha primeira publi como UGC. E aí, amigas, eu achava que nunca seria notada. Aos 32 anos, não, aos 31, eu tava com 31. Aos 31 anos eu fechei minha primeira publicidade como criadora de conteúdo UGC. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pega esse daí pra mamãe. Vai cair na caixa, mas tudo bem. Ó, hoje eu recebo kits assim na minha casa. E assim, naquela época, amigas, eu esperava muito por recebidos, assim, e ainda ser paga por isso, é melhor ainda, né? Eu já fechei várias campanhas como criadora de conteúdo UGC, segura pra mamãe. Coloca ali em cima da cama. Eu já fechei várias campanhas e isso era, tipo, um sonho muito distante pra mim, né? Eu achava que não ia conseguir agora, né? Aí, com 31 anos, que foi quando eu fechei minha primeira publi, eu achava muito difícil eu conseguir fechar alguma coisa. Eu nem passava na minha cabeça, gente, que hoje eu teria recebidos em casa. Quando que eu imaginava que L'Oréal Paris iria me mandar produtos e ainda iria me pagar pra fazer conteúdos no meu estilo, né? Dentro do meu conteúdo, do tipo de criação de conteúdo que eu faço, e ainda sem ter, tipo, milhões de seguidores. Voltei a criar conteúdo depois que eu fechei a minha primeira publicidade paga, porque aquilo me motivou, assim. Então eu falei, se eu consigo uma, eu consigo mais. E assim, não foi só pelo dinheiro. Aconteceu tudo assim, tão rápido, que foi... Eu voltei a me cuidar, eu voltei, tipo, a se amar de novo. E eu voltei, e eu consegui uma coisa que eu queria muito e que eu tinha desistido já. Então assim, eu nem esperava que eu ia conseguir isso, sabe? E aí, eu voltei porque eu falei, eu preciso ajudar outras mulheres também a se cuidarem, né? Quem passou por isso, que passa por um pós-parto, que é difícil essa fase da mulher, a mulher precisa se sentir mulher de novo, né? Se sentir não mãe 24 horas, porque a gente precisa disso, se sentir assim. E quando eu fiz, tipo, a maquiagem, que eu voltei a me cuidar, comecei a fazer maquiagem, e quando eu crio conteúdo, eu sinto que eu crio conteúdo pra ajudar alguém. Eu tô incentivando alguma mulher em algum lugar do mundo, né? Então a gente não precisa, hoje eu entendo que eu não preciso ter um monte de gente me seguindo, e um monte de gente que quando eu iniciei, né, na época que eu parei de criar conteúdo, era assim, a gente tinha que ter muita gente ali, né? Muitas visualizações, e hoje não. Eu sou notada por marcas, mesmo sendo pequenas, mesmo começando agora, mesmo tendo começado aos 32 anos. Aos 31, né? Eu, aos 31. Então, nunca é tarde pra você conseguir realizar os seus sonhos, né? Se tiver alguma mamãe aí que queira viver da criação de conteúdo também, ou que esteja se sentindo mal aí, um pós-parto, um puerpério difícil, saiba que existe um recomeço pra você, tá? Às vezes a gente acha que, meu Deus do céu, quando que eu vou me sentir eu? Vai ter o seu momento. Volta a se cuidar, tira aquele tempinho pra você, assim, sabe? Que você vai ver como aos poucos a gente vai se reencontrando, se reconectando com a gente mesmo, tendo o nosso glow up e se sentindo mulher de novo. Esse canal aqui, ele é voltado pra beleza, né? E vai ter conteúdos UGC aqui também, né? Alguns conteúdos eu vou falando pra vocês, eu vou compartilhando aqui, vai ser o meu diário de como... coisas que eu estou conquistando, mesmo tendo começado agora como influenciadora e como UGC aos 32 anos, né, o meu recomeço. Eu vou documentar e mostrar pra vocês como é, se dá pra crescer nesse nicho. Eu voltei a postar no YouTube, agora vou postar mais, com mais frequência, e eu vou compartilhando e mostrando pra vocês. Então, se você é uma mãe, ou se você é uma criadora de conteúdo e desistiu aí porque acha que acabou pra você, não desista. Se você sente no teu coração que você deve criar conteúdo, se você sonha, eu vou conseguir ainda viver da criação de conteúdo, não acabou. A gente sempre tem um recomeço, o meu recomeço tá sendo assim. E aí, gente, eu sempre fecho parcerias agora, e agora eu comecei a postar aqui no YouTube de novo, e eu vou compartilhar pra vocês, tá? Eu ainda não sou grande no TikTok, nem no Instagram eu tenho pouquíssimos seguidores. No meu Instagram eu tenho 2.000, acho que 1.000 e poucos, que eu perdi bastante seguidores. E no TikTok eu tenho 9. Não cheguei nos 10, tá bem difícil por lá. Mas eu quero focar mais aqui no YouTube. Esse ano eu decidi focar mais como UGC, influenciadora, assim, como... Porque eu voltei a movimentar meu YouTube aqui e eu vi, tipo, que as pessoas estão gostando aqui do meu conteúdo. Então eu vou trazer mais conteúdo sobre isso. Então, assim, tudo que eu conquistar aqui eu vou vir compartilhando com vocês. Como que vai ser, se eu abordar uma marca, agora como vai ser, porque eu vou entrar com outras atitudes pra mim conseguir aí fechar contratos com marcas. E aí eu vou compartilhar tudo isso com vocês também. Espero que vocês gostem do meu conteúdo, se inscrevam aí no canal pra acompanhar minha rotina, acompanhar esse meu diário, porque é uma rotina de mãe de 3. E tentar criar ali conteúdo aqui, trazer um conteúdo aqui, não é muito fácil, né? A gente tem dias que, assim, eu me sinto realmente vontade zero, às vezes, de postar algum conteúdo, e mesmo assim eu tô tendo essa constância de tentar reativar o meu canal novamente. Trazendo um conteúdo que realmente é de uma vida real, né? Um conteúdo real. Uma mãe de 3, eu empreendo ainda, então, assim, né? Tem pouco tempo, mas eu quero
compartilhar isso aqui com vocês. Então, se você tá passando agora aí pelo meu canal, caiu de paraquedas, se inscreva, não deixa de assistir meus vídeos, curtir, comentar, que isso faz bastante diferença pra mim aqui, novamente nessa plataforma. E, bom, amigas, eu vou trazer uma resenha com certeza desse produto aqui pra vocês. Vai ter o vídeo, assim, nos próximos dias. E tudo que eu for conquistando, eu vou vir aqui compartilhando com vocês. Tudo que for agregando, tá? É isso, amigas. Um beijo. Até o próximo vídeo. Se inscreva no meu canal e deixa um comentário aí se você também é criadora de conteúdo.